Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. Nas aulas anteriores, nós discutimos o conceito de carga distribuída. Então eu vou deixar aí nos cards e na descrição desse vídeo o link para estas aulas anteriores, pois aqui na aula atual nós vamos estender o conceito de centro de cargas ou centroide ou centro de massa ou também centro de gravidade para os corpos tridimensionais, para os corpos rígidos nesse caso aí. Então vamos observar essas figuras aqui apresentadas. Temos esse passarinho aqui que é um brinquedo antigo, uma espécie de brinquedo ou de enfeite, onde eu tenho uma geometria aqui tridimensional e esse passarinho, independente do movimento que você faça nele, ele se mantém em equilíbrio apenas apoiado pelo bico aqui. Então ele tem um ponto estável na ponta do bico, que sem nenhuma fixação, sem nenhum tipo de restrição, ele permanece sempre em equilíbrio nessa ponta. Independente do movimento que você faça nele, ele volta para a condição de equilíbrio apenas no bico aí do passarinho. Então, o que está acontecendo é que toda a massa aqui desse corpo tridimensional, ela está gerando forças como se elas estivessem concentradas apenas aqui no bico do passarinho. Se você provoca algum desequilíbrio de momentos ou de giros aqui, ele tende a voltar à posição de equilíbrio, pois o centro dessa massa tridimensional aqui é como se ela estivesse concentrada em apenas um ponto. Neste outro exemplo aqui desse martelo, então temos um martelo aqui, uma régua, nesse caso uma régua de madeira, e aqui um barbante ligando essas estruturas sem nenhum tipo de cola ou algum outro tipo de fixação rígida aqui. E é possível apoiar essa estrutura, aqui no caso uma mesa, apenas por um ponto. O raciocínio é o mesmo aqui. É como se toda essa massa estivesse concentrada num único ponto aqui de apoio, ou seja, toda a massa que está para a esquerda está balanceando aqui essa massa grande da cabeça aqui, da parte mais pesada do martelo, que está à direita deste ponto. Então este ponto aqui, esta linha vertical, está concentrando, como se estivesse concentrando toda essa massa tridimensional em um único ponto aqui. Um outro tipo de exemplo, esses tipos de esculturas, tem vários exemplos se você procurar aí na internet, em vídeos, as pessoas montando, fazendo desafios para ver quem constrói essas estruturas sem nenhum tipo de cola, só usando pedras aqui, apoiadas umas sobre as outras, que se mantêm em equilíbrio. Então, mesmo raciocínio, essas massas estão sendo empilhadas aqui de uma maneira que existe um equilíbrio ou uma distribuição do que acontece do lado direito aqui se equilibra com o que acontece do lado esquerdo. Então, à medida que eu vou empilhando mais pedras, eu continuo mantendo o centro de gravidade aqui, o centro dessa massa, como se ele estivesse todo em um único ponto, e a estrutura se mantém em equilíbrio, sem nenhum tipo de cola ou de outra fixação aí. Então são apenas exemplos lúdicos, mas se a gente pensar do ponto de vista de exemplos de engenharia, imagine esse carro aqui de corrida tentando fazer uma curva fechada aqui a 200, 300 km por hora, cada vez mais rápido. Então, onde que eu tenho que colocar as massas desse veículo, o motor, a massa do piloto,
como que eu tenho que fazer os sistemas aerodinâmicos desse veículo para que ele consiga fazer essa curva sem capotar, sem rolar sobre o próprio eixo aqui e causar um acidente. Como que eu garanto essa estabilidade? Como que eu distribuo essas massas, diferentes massas do veículo, de maneira que ele se permaneça estável nessas condições extremas de velocidade? O mesmo acontece aqui numa aeronave. Eu tenho uma distribuição de massa natural aqui em função da própria aeronave, peso do combustível, peso da própria aeronave, peso do piloto, peso do armamento ou das bagagens que estiverem. Eu tenho um centro onde esse peso está representado aqui como o centro de massa ou centro de gravidade. Agora observem o seguinte, eu tenho forças de sustentação nas asas principais aqui, tentando manter a aeronave em voo. Imagina que eu preciso fazer manobras com essa aeronave rápidas ou que sejam seguras e estáveis. Imagine que eu tenho forças aerodinâmicas também aqui na cauda dessa aeronave, nas asas traseiras aqui. Então eu vou ter um equilíbrio de força. Nessa configuração, por exemplo, eu tenho um centro de massa. A tendência aqui esperada nessa distribuição hipotética aqui é que haja uma rotação nesse sentido, pois eu estou desbalanceado em relação ao centro de gravidade. Dependendo de quanto que for essa força de sustentação em relação ao peso, em relação a essa força de sustentação aqui na superfície de controle traseira, esse tipo de rolamento aqui ou de giro vai ser mais ou menos estável, mais ou menos rápido nesse caso. E se eu imaginar estruturas biomecânicas, qual que é a importância de conhecer esses centros de gravidade? Será que a sua postura na cadeira ou no sofá enquanto você assiste esse vídeo está numa postura correta, que balanceie o seu peso em relação à sua cintura, em relação às suas pernas? Será que isso pode te causar algum problema na coluna? Ou se eu quiser desenvolver uma prótese, no caso de um amputado ou algum outro problema físico que eu precise desenvolver algumas próteses, como que são esses carregamentos em relação ao biotipo aqui do indivíduo, em relação às forças e o centro de gravidade do próprio indivíduo? Apenas como curiosidade nesse caso, o centro de gravidade médio do corpo humano na posição em pé ereta está aproximadamente na posição do umbigo. Então apenas uma curiosidade, mas dependendo da sua posição, esse centro de gravidade vai mudar. Então o problema, em resumo, está relacionado a um problema de equilíbrio de momentos. Então eu tenho essa figura ilustrando essa balança aqui, essa vareta aqui apoiada em um único ponto aqui no dedo do indivíduo. O que acontece é que os momentos causados por esse peso fora desse ponto tem que se equilibrar em relação aos momentos causados do outro lado, o problema da gangorra. E é como se todo o peso estivesse concentrado em um único ponto, que é o chamado centro de gravidade. E esse símbolo aqui é um símbolo universal que representa esse conceito de centro de massa, centroide ou centro de gravidade. É isso que nós vamos estudar com um pouco mais de detalhe nessa aula. Eu posso fazer esse conceito de centro de massa em relação a curvas, a fios, a geometrias unidimensionais aqui, que podem estar no plano ou no espaço, fazendo integrais de linhas aqui em relação a esse sistema. Posso fazer também para fatias aqui, ou chapas, ou placas, identificar qual que é o centro de gravidade ou centro de massa. Da mesma maneira, eu posso fazer isso em relação a superfícies tridimensionais. Os desenvolvimentos que nós vamos fazer aqui vão levar em consideração agora que a densidade ou a massa específica do material considerado ela é constante ou uniforme. Caso isso não seja verdade, essa hipótese não seja válida,
essa densidade tem que ser considerada como variável dentro do procedimento de integração que nós vamos ver a seguir. Então vamos considerar uma chapa, uma superfície plana, como está representado. Lembrem lá, voltem na aula de centro de cargas ou cargas distribuídas, o raciocínio aqui vai ser o mesmo. Eu tenho várias massas ou várias forças aqui, peso, para elementos aqui em relação a um sistema de coordenadas. Eu quero achar uma equivalência de forças e uma equivalência de momentos. Então eu tenho que fazer a somatória de momentos em relação ao eixo x e y, nesse caso, assumindo que a placa está contida com espessura constante aqui no plano XY. Se eu fizer a somatória de momentos, eu vou ter essa distância y vezes os elementos de massa aqui, o elemento de força. Mesma coisa com relação a x. Então, x vezes w é uma grandeza que relaciona momento. Y vezes w também é uma relação que indica momentos. Então eu tenho que fazer essa somatória de momentos em relação a um determinado ponto. Este ponto que nós vamos descobrir é o centro de gravidade ou centroide dessa área ou centro de massa dessa área. Assim como nós fizemos para as cargas distribuídas nas aulas anteriores. Olhando em termos de superfície, assumindo que as densidades são constantes, eu estou olhando apenas uma fatia e essa espessura perde a relevância, já que a densidade é constante e toda a área está contida num único plano. Então eu posso falar, ao invés de centro de massa, eu posso falar em centro de área, que também é conhecido como baricentro da geometria. Então eu tenho que definir, usando os conceitos de carga distribuída que nós vimos nos slides anteriores e nas aulas anteriores, definir elementos diferenciais que representam essa área num sistema de coordenadas qualquer, que pode ser retangular, pode ser polar, cilíndrico, esférico, o que for. É a escolha arbitrária, o que for mais conveniente para o problema em questão. E fazer essa análise dos momentos. Agora é momento, não é mais uma massa, eu estou representando uma área. Então eu chamo de momento de área, o momento estático de área, que nada mais é do que a área vezes uma distância, fazendo analogia aí com os momentos. Desenvolvendo as integrais em cima desses elementos diferenciais aqui, eu posso ter essas expressões. Da mesma forma, eu posso fazer o momento em relação à distância y, desenvolvendo as integrais em função das áreas e das coordenadas que foram utilizadas. Eu tenho essas duas expressões. Relacionando estas expressões, eu chego na definição de momento estático de área para x e para y, representados aqui. Essas grandezas também são conhecidas como primeiro momento estático de área ou momento estático de área de primeira ordem. E nas aulas futuras isso vai fazer um pouco mais de sentido, que vamos definir outros momentos em relação a essas áreas. Então, o importante desse slide aqui é entender que eu posso definir para uma área qualquer em relação ao sistema de coordenadas os momentos estáticos em relação aos eixos que estão sendo considerados. E para resolver o valor do centroide, que é a coordenada x e a coordenada y, eu tenho que resolver essas integrais aqui, como fizemos no caso das cargas distribuídas. Novamente, eu posso usar sistemas de coordenadas diferentes ou orientações diferentes para esse elemento diferencial, no caso aqui dx e no caso aqui dy. Isso é uma questão arbitrária, usando o que for mais conveniente para o problema em questão. Bom, lá nas aulas de carga distribuída, nós calculamos a carga distribuída para uma função uniforme, retangular, e também para uma função triangular, uma reta
aumentando ao longo de x aqui. Nesse caso, vamos resolver para essa parábola. Eu tenho as minhas duas expressões para os momentos estáticos, em x e em y. Vou usar esse sistema de coordenadas que está aqui com essa decomposição. Então eu tenho que definir essas distâncias do centro desse pequeno elemento aqui dx em relação à curva dessa parábola. Se eu fizer essa decomposição aqui, eu posso escrever essa parábola em função de a e b, como está descrito aqui, y em função de x, ou x em função de y, dependendo do sistema de coordenadas que eu for usar. Agora, aplicando o conceito de área dessa curva, eu consigo resolver a minha integral aqui em relação a y, substituindo o valor aqui dessa expressão, resolvendo a integral, eu chego no valor dessa área. Então, se isso fosse uma carga distribuída, como nas aulas anteriores, eu conseguiria calcular a resultante dessa carga distribuída por esta área. Volte lá nas aulas anteriores, caso você não esteja com esses conceitos firmes aí, ou não lembre desses conceitos. Agora eu preciso calcular o centroide, ou o centro dessa distribuição aqui, na direção x e na direção y. Bom, tenho que determinar os momentos estáticos através das integrais que foram apresentadas. Já tenho todos os valores que eu preciso, substituindo na integral, no limite aqui de x de 0 até a, resolvendo a integral, eu tenho esse momento estático de área. O mesmo para o momento em relação a x, substituo os valores das expressões, resolvo esta integral, então a resolução já está apresentada aqui, eu tenho QY e QX. Se eu tenho QY e tenho QX e tenho também a área, posso substituir os valores nessa expressão e determinar, isolar aqui o valor do centroide x. O mesmo raciocínio aqui em relação à direção y, substituo os valores e eu tenho agora a posição do meu centroide aqui em relação a esse sistema de coordenadas. Ou seja, a partir dessa origem aqui, eu tenho que o centroide está a 3/4 de a, ou seja, mais ou menos nessa distância. E esse centroide na direção y está mais ou menos a uma altura de 3/10 dessa distância b aqui. Então ele estaria em algum ponto aproximadamente por aqui, tá? Não está desenhado aí, mas é isso que significa este centroide. Agora nós resolvemos esse exercício aqui a partir deste sistema de coordenadas, dessa decomposição. Eu recomendo que você faça seguindo o mesmo raciocínio nos slides anteriores, para essa decomposição considerando um elemento diferencial horizontal aqui ao invés de vertical, como foi definido. Obviamente, a resposta tanto para a área quanto para o x barra e o y barra tem que dar exatamente o mesmo resultado calculado anteriormente. Bom, percebam que esse procedimento de integração ele é trabalhoso e pode ficar cada vez mais complexo se isso inclusive se estender para problemas tridimensionais. Então o que se faz na engenharia é tabelar esses valores para geometrias conhecidas, geometrias mais padronizadas, e com esses valores tabelados você resolve os problemas de maneira mais rápida. Quando tiver um problema que não se encontra os valores tabelados, já conhecemos o procedimento de integração e podemos resolver através de integração. Então eu tenho aqui as coordenadas x, y e a área da superfície. Dando um zoom aqui na parábola, exatamente o que nós resolvemos antes por integração. Eu tenho aqui a coordenada do centro de massa, ou do centroide desta área, em função das distâncias A e H
aqui nessa tabela. Ampliando aqui, eu tenho 3/4 do meu A, exatamente o que foi calculado, 3/10 da altura, exatamente o que foi calculado na integração, e a área A vezes H dividido por 3, também igual ao que foi calculado pela integração. Então, empilhando aqui, acumulando essas integrais, qualquer livro de mecânica dos sólidos ou de estática vai apresentar esses resultados tabelados. Podemos agora combinar essas tabelas para resolver diferentes problemas sem usar diretamente a integração. Portanto, eu posso tratar de figuras compostas. Assim como fizemos o exemplo, propomos o exemplo para a carga distribuída trapezoidal, onde foi dividida em um retângulo e um triângulo, eu posso dividir qualquer figura, seja plana e espacial, em diferentes figuras conhecidas que já estejam tabeladas. Cada uma delas tem o seu próprio centro de massa, seu centroide ou seu centro de gravidade, e posso fazer as contas de maneira parcial. Novamente, voltando lá na aula de carga distribuída, é exatamente a mesma expressão que foi definida para um carregamento discreto, ou seja, eu tenho várias áreas, cada uma com o seu momento estático x vezes o A, dividido pela área total. É exatamente o que nós fizemos com o centroide de cargas. A média ponderada aqui das distâncias vezes as áreas em relação à área total. Mesmo analogia para a direção y, e assim eu consigo resolver os problemas. Posso fazer esse raciocínio considerando a terceira dimensão aqui z, se esse problema for tridimensional. O raciocínio é o mesmo. Apenas como nota aqui, x barra, x', x do CG, x de G ou x de C são nomenclaturas comuns aí que você vai encontrar nos livros, ou mesmo ao longo dessas aulas eu vou variar essa nomenclatura. Então é muito comum, é importante que você se acostume, entenda o significado do que está sendo proposto e não confunda esses termos, entenda o que são similares. Falar em centroide é o mesmo que falar em centro de gravidade, é o mesmo que falar em centro de massa de uma distribuição aí, tá? Bom, agora um exemplo combinando várias dessas figuras para formar uma figura composta, tá? Então eu tenho aqui semicírculos, eu tenho círculo completo, eu tenho partes aqui que podem ser decompostas como retângulos, partes que podem ser decompostas como triângulo, e tenho um sistema de coordenadas. Neste caso foi escolhido como origem aqui nesse ponto que está indicado. E eu quero achar o centro de massa ou centroide dessa superfície aqui, tá? Aplicando as equações. O que acontece? Para que eu consiga usar as tabelas, eu tenho que decompor essa figura respeitando o sistema de coordenadas. Então eu tenho que esta figura é a soma de um retângulo mais um triângulo mais esse semicírculo aqui, removido esse outro círculo. Note aqui o sinal de menos indicando que esse círculo aqui foi removido ou retirado da figura. Notem também que, dependendo do sistema de coordenadas que eu adoto, o centro de gravidade da figura parcial pode estar numa posição negativa em relação ao centro ou ao sistema de coordenadas. Então, nesse caso, essa distância aqui de 20, ela é negativa, pois está abaixo do eixo x. Poderia ter também partes da minha decomposição do lado negativo aqui, da direção x, com x negativo. Então, observem, nessa somatória, eu posso ter coordenadas negativas
e áreas negativas. Na somatória de áreas, eu tenho áreas que são positivas, onde eu tenho material, e áreas negativas, onde eu removi material. A maneira como você vai decompor essa figura é totalmente arbitrária, da sua conveniência, de acordo com a sua percepção ou da tabela que você tiver em mãos. Tá? Então eu recomendo que quando for resolver o exercício, faça essa decomposição de maneira organizada, não precisa ser um desenho perfeito, totalmente em escala, mas ele tem que ser pelo menos proporcional e respeitar o sistema de coordenadas, para que você não se confunda o que são áreas negativas e positivas e o que são coordenadas negativas e positivas. Fazendo essa decomposição, o trabalho se resume a fazer essas somatórias aqui. Então eu vou deixar aqui indicado os valores parciais. Então verifique se você entendeu este conceito. Aqui está sendo feito em milímetros. Então x vezes a milímetros vezes milímetros ao quadrado tem que dar milímetros ao cubo. Áreas tem que dar milímetros ao quadrado. Cuidado novamente com os sinais. Fazendo a divisão, eu tenho aqui o centroide x em milímetros e o centroide y em milímetros. O que significa isso na minha figura? Esta figura total aqui, que é o que eu quero representar, esta é a coordenada em relação ao sistema de coordenadas adotado do meu centro de massa. Notem que essa distância aqui tem 120 milímetros, essa largura aqui tem 120 milímetros. O centro de massa está um pouco menos da metade aqui, o que faz sentido, porque eu tenho essa massa grande aqui, ó, puxando a massa um pouco para a esquerda aqui em relação ao centro do círculo, nesse caso aqui. Já na direção y, vejam que esta massa, esse centro está abaixo aqui do que seria mais ou menos o centro dessa figura aqui. Por quê? Como eu retirei esse pedaço aqui, esse círculo, eu tenho mais massa aqui abaixo da linha que seria o meu centro hipotético. Então, o centro de massa tem que estar aqui abaixo, como está indicado. Então, você desenhar essa figura de maneira proporcional te ajuda também a conferir os resultados e verificar se os seus números estão fazendo sentido em relação ao que você calculou e em relação ao que é esperado fisicamente para o problema. Então, novamente, eu recomendo que você faça esse exercício passo a passo, decomponha a figura, faça os desenhos simplificados aí das decomposições e ao final do cálculo você faça o seu desenho indicando onde está o centro de coordenadas aqui do centro de gravidade. Extremamente recomendado que você faça isso neste exercício e nos exercícios daqui para frente. Nós vamos resolver outros exemplos nas aulas futuras. Mais um exercício proposto. Então agora eu tenho essa placa com esse sistema de coordenadas, as dimensões foram indicadas, então faça a decomposição. Então eu tenho essa chapa aqui, onde foi retirado um pedaço de semicírculo aqui, e foi retirado esse retângulo. Eu quero saber, é pedido aqui, onde que é o centro de massa, ou centroide desta área. A resposta está indicada aqui, e esse exemplo foi retirado aqui do livro do Merian, do Craig, que está indicado aqui na figura. É também um outro livro muito bom dessa parte de estática, e você pode encontrar o conteúdo de centroide, centro de gravidades ou cargas distribuídas também neste livro. Fica como uma opção. Para finalizar a aula, é importante a gente entender o conceito de simetria ou baricentro. Então note o seguinte: para este elemento diferencial dA,
quando eu tenho uma figura simétrica em relação a um determinado eixo, no caso aqui o eixo Y, sempre que eu tenho um elemento de área aqui, eu tenho o mesmo elemento de área do lado esquerdo. E a coordenada deste elemento de área é positiva, essa outra coordenada é simétrica aqui, ou seja, negativa. Então, existe um equilíbrio, o que me obriga matematicamente que o centro de massa esteja exatamente num ponto de simetria ou numa linha de simetria. Isso vale em diferentes configurações, tanto bidimensionais quanto tridimensionais. Sempre que eu tiver simetrias ou algumas antissimetrias, como está indicado nessa figura, eu vou ter um balanço entre áreas e coordenadas positivas e negativas. Se eu voltar nesta equação do centroide, quando eu fizer essa soma aqui para os diferentes pedaços, se eu tiver coordenadas positivas e negativas se anulando, obviamente o centro aqui vai dar zero em relação ao sistema de coordenadas adotado. Portanto, o centroide vai estar exatamente nos pontos onde cruzam os eixos de simetria. Então, em muitos casos, aparecem essas simetrias e você não precisa nem resolver as equações. Usando essa hipótese da simetria, você já consegue geometricamente estabelecer o centro de massa ou centroide da superfície no cruzamento dos diferentes eixos de simetria. Então eu tenho uma simetria aqui em relação a esse eixo DD, tenho outra simetria em relação a esse eixo BB. O cruzamento dos eixos de simetria me dá exatamente o centroide da minha superfície, tá? Então esse conceito é muito importante. Este era o objetivo dessa aula. Vamos resolver outros exercícios envolvendo o conceito de centroides e nas próximas aulas iremos discutir a continuação desse assunto, que é o conceito de momentos de inércia. Então, centroides e momentos de inércia caminham junto e são extremamente importantes aí para a mecânica dos sólidos. Este conceito de centroide pode ser encontrado no capítulo 5 do livro de Estática e Mecânica dos Materiais e no livro do Hibbeler de Estática. Este conteúdo está no capítulo 9. Então esse era o objetivo dessa aula. Bons estudos, boas aulas e até a próxima. Obrigado pela atenção.